Olá, meu nome é Caio Ferreira, sou fisioterapeuta e vou falar sobre um tema muito específico aqui para pessoas que têm dor. Olha só, essa semana eu coloquei uma enquete nos meus stories perguntando assim, ó: quanto mais dinheiro a pessoa gasta com saúde, mais saúde ela tem? Interroguei. Então 24 pessoas responderam a minha enquete, sendo 17 responderam que equívoco e 7 falaram com certeza. E eu quero trazer essa reflexão para vocês. Desde que a OMS definiu saúde não só como ausência de doença, mas como uma gama, uma variedade de aspectos que trazem bem-estar para a pessoa, a gente parou de pensar limitadamente no paradigma de quanto mais, melhor. Pense que você é uma pessoa que não tem recursos e teve uma crise de dor lombar. Nessa crise de dor lombar, você vai parar numa unidade básica de saúde, vão te dar medicações para dor, geralmente analgésicos e até mesmo opioides de amplo espectro. Você vai ficar lá assim, em observação por 10, 24, às vezes até 48 horas. E à medida que a dor for melhorando, você vai com a caixa de analgésico para casa. Então é uma pessoa que não tem recursos e teve esse primeiro cuidado, esse first line care que a gente chama, para uma crise de coluna. Agora vamos lá, você é uma pessoa que tem muito recurso, você tem muito dinheiro, você conquistou muito recurso na sua vida e você se depara com a crise de dor lombar, que é uma coisa que você não controla, você no máximo sabe o que faz para minimizar, mas você não controla. Em algum momento essa crise vai vir. Quando essa crise vem, o que acontece? Você geralmente, na sua rede de contato, sempre tem um médico, um fisioterapeuta. Você começa a conversar com seus familiares. Esse familiar que é da área da saúde, seja ele enfermeiro, psicólogo, por aí vai começar a falar para você o seguinte: olha, eu tenho esse professor, eu tenho esse colega, vá nele. Você vai nele, o profissional vai lá, cobra R$300 para você, é um médico ortopedista, especialista em coluna, você paga o preço dele e você vai para consulta. Na consulta ele te dá uma medicação e te dá uma prescrição de um exame, que pode ser uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, geralmente a ressonância magnética. Na ressonância magnética você vai ter aí 3 dias, 72 horas para ter o laudo. E aí, enquanto isso você está tomando medicação, você vai para casa com a orientação, de retornar com o exame. E aí, quando você pega o exame, você vê lá degeneração, abaulamento, hérnia de disco e por aí vai. E aí você geralmente fica com medo, nossa, eu tenho hérnia, e você volta para o médico. E aí o médico, em sua maioria, tô falando não são todos, vão falar para você assim, hérnia não tem cura, só operando, mas você pode fazer fisioterapia. E aí essa informação, a depender da forma como que ela é passada, vai te gerar mais medo ainda e você vai ter um encaminhamento. O encaminhamento geralmente do ortopedista é Pilates ou RPG. A gente já conversou várias vezes que isso é extremamente equivocado, o ortopedista, ele deveria solicitar uma avaliação fisioterapêutica. E na avaliação, o profissional da fisioterapia vai determinar se é Pilates, se é RPG, se é PNF, se é Mackenzie, se é esteco, se é inibição muscular, liberação miofascial, enfim. A técnica da fisioterapia que ele determinar como adequada para aquele quadro. Afinal, já conversamos aqui em vídeos anteriores que uma crise de coluna por hérnia de disco pode ter 15 apresentações clínicas diferentes, ou seja, cada caso de hérnia de disco vai precisar de uma abordagem entre 15 específicas da fisioterapia, fora as não fisioterápicas, As intervenções psicológicas, como terapia cognitivo-comportamental, de aceitação e compromisso e por aí vai. Então, um diagnóstico ele não restringe o paciente. Só que você tem muito recurso. Voltando aqui para o tema do vídeo, você tem muito recurso. Além de ir para esse ortopedista, eu vou no neurocirurgião. Vai no neurocirurgião, que geralmente tem a mesma abordagem. Mais uma vez, não são todos. Tem profissional ruim e tem profissional bom em todas as áreas. A maioria vai dizer assim, seu caso é cirúrgico mesmo, mas com fisioterapia aí, 6 meses você deve controlar. Só que você não tem 6 meses para perder
com o tratamento fisioterápico. E aí você vai até tentar esse tratamento pelo plano de saúde, vai numa clínica, os caras te alongam, te fortalecem, metem aparelho em você, liga, desliga aparelho, prescrevem exercício para casa, só que você vê que a melhora é substancial, a melhora é muito pequena, é uma melhora que não valeria a pena nem você procurar tratamento, em sua maioria, repito. E aí você vai para um profissional especialista da área da fisioterapia. O cara é osteopata. E aí o cara pode te falar que tem uma vértebra fora do lugar e ele vai colocar no lugar. Isso gera mais medo. Pô, meu corpo está completamente fora do lugar. Ele já está inflamado por causa da hérnia. Ele já está degenerado, que viu na ressonância. O médico falou que a solução é só cirúrgica. Agora eu escuto de um cara que minha vértebra está fora do lugar. Aí você vai em um fisioterapeuta que ele é especialista em fisioterapia ortopédica e ele trabalha muito com biomecânica do movimento. E ele te fala que o seu quadril está caindo demais quando você anda, que seu joelho está entrando demais, você tem um valgo dinâmico, seu pé desaba e aí você começa a ter um drop da pelve. Olha só que louco. E aí nesse drop da pelve você gera uma sobrecarga que chamam de síndrome hip spine. E nessa sobrecarga mecânica lá da coluna, por causa que o seu joelho está entrando e que o seu pé está desabando, você tem dor. Aí pronto, além do rótulo da hérnia, da inflamação que eu sei que a ressonância acusou, além das anormalidades estruturais que o exame falou, da possibilidade cirúrgica de recuperação, além da vértebra fora do lugar, agora eu tenho um problema de movimento, eu me movimento errado. Né? Meu pé desaba. Aí você vai corrigir esse tal desabamento do pé com um prescritor de palmilhas. E aí você coloca o diabo da palmilha para conter o desabamento do pé. Você faz um exame baropodometria computadorizada, você faz uma análise cinética, cinemática, 2D, vai com análises. Enfim, você tem recurso, você está gastando durante todo esse processo. No que você está gastando durante todo esse processo, você saiu de um cara que tinha um cara saudável, que teve uma crise de coluna, para um cara doente, porque você tem uma hérnia de disco, tem inflamação, seu movimento está errado, sua vértebra está fora do lugar, que tem várias anormalidades estruturais e vários déficits de movimento, né? Então, como é que está a cabeça desse paciente nesse momento? Então, eu concordo com as pessoas que responderam a enquete, que equívoco. Porque, às vezes, dinheiro, recurso, acelera o seu processo, acelera a maioria das coisas. Mas em saúde, especificamente, a tecnologia, nas últimas 2 décadas, não tem ajudado os pacientes com dor musculoesquelética. A tecnologia tem atrapalhado. Porque a gente não está falando de um paciente que precisa descobrir um câncer, uma infecção, uma tuberculose óssea, um paciente que precisa de um diagnóstico para ter o seu tratamento. A gente está falando de um paciente que precisa de encorajamento, de recursos cognitivos para se manter ativo, fazendo tudo que dê conta, porque essa crise tem uma história natural imensamente favorável. 60% se recuperam sem fazer nada em 6 semanas. Isso é tranquilizador. Quando o paciente faz um bom exame físico, por exemplo, detecta que não tem déficit de sensibilidade, de força, de reflexo, não tem tensão neural adversa, febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, né? O paciente não tem incontinência urinária ou fecal, a gente já sabe que a probabilidade de ter uma doença grave é baixíssima, 1 para 250 mil casos, né? Então, ele já fica mais tranquilo quando você usa um método que a gente chama bayesiano, para informar sobre as probabilidades do problema dele. Então, respondendo a enquete, pessoal, definitivamente não. Quanto mais eu gasto na área da saúde, não quer dizer que eu tenha mais saúde, eu posso até ter mais problema, porque o osteopata te diz que você tem uma vértebra fora do lugar, o quiropata te fala a mesma coisa, que você está com uma articulação subluxada, o RPGista diz que você está com alteração postural, o instrutor de pilates te fala que você está com uma fraqueza de core, o biomecânico te fala que você está com um valgo dinâmico, que você está com a síndrome de hip spine, você está com um drop foot muito alto, muito grave, né? Muito intenso, uma queda do pé. E você tem diagnósticos de correção com palmilha, de correção biomecânica, de correção estrutural, de desinflamação. Então você fica cheio de problemas quando você vai para muitos profissionais de saúde. Então o recado que eu quero deixar é que, mais uma vez, não generalize. Toda generalização é burra.
O problema não está no Pilates, não está no RPG, não está no biomecânico, não está em quem aplica osteopatia, quiropraxia, MDT, PNF. O problema está no profissional que tem as ferramentas, mas não sabe quando usá-las. Entende? Então, se o profissional segue ciência, ele vai te encorajar a se manter ativo, fazendo tudo o que você der conta, porque a sua história é imensamente favorável. É claro que vão ter 4% dos casos que vão ter um problema realmente mais complexo, uma hérnia de disco realmente sintomática, que precise de bloqueio transforaminal, que precise talvez de uma correção cirúrgica, mas é a minoria. O que a gente vê em consultório são vários pacientes que têm muito efeito nocebo. O cara já está catastrofizado por causa da crise de coluna e ele recebe várias informações que reforçam essa catastrofização. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai passar essas informações. Lembre-se, em saúde, menos é mais. A gente tem que pesar o custo-benefício de cada informação que a gente passa para manter o nosso paciente ativo. Beleza? Então, acho que está respondida a enquete dos stories de ontem aí, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente volta para responder a qualquer momento.